Fala galera, bom dia. Mais uma questão interessante aqui, agora abordando tipos de predicado. Letra A. O chefe está aqui? Vejam, é uma pergunta direta, né? Uma interrogação. O chefe é o nosso sujeito simples. Está é o nosso verbo. E aqui, perceba que aqui é um advérbio de lugar. Portanto, na sintaxe adjunta adverbial de lugar. Veja que esse verbo estar não é um verbo de ligação, como o examinador queria que o aluno pensasse. Para ter verbo de ligação, se você classificar qualquer verbo como de ligação, você obrigatoriamente vai ter que encontrar um predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito nada mais é do que uma característica do sujeito. Perceba que na letra A, ó, aqui, não pode ser característica do sujeito, o chefe. O chefe está onde? Aqui. Inclusive, veja que responde à pergunta do advérbio interrogativo onde. O advérbio interrogativo de lugar, onde. Portanto, esse aqui, na morfologia, é um advérbio de lugar e na sintaxe é um adjunto adverbial de lugar. Sendo assim, esse verbo estar não é verbo de ligação. No caso aqui, no exemplo, na letra A, ele é um verbo intransitivo. Tudo bem? Letra B. As mangueiras florescem na primavera. As mangueiras, sujeito, florescer é verbo intransitivo. Veja que as mangueiras florescem tem sentido completo. Esse verbo não precisa de complemento, portanto é intransitivo. E na primavera, as mangueiras florescem quando? Na primavera. Veja que eu usei um advérbio interrogativo temporal. Portanto, na primavera tem uma ideia de advérbio de tempo. Como temos duas palavras na primavera, a preposição mais o sujeito, nós teremos aí uma locução adverbial temporal e na sintaxe um adjunto adverbial temporal. Então, tudo bem? Portanto, na letra A, nós teríamos ali o tipo de predicado, ele quer um predicado verbo nominal. Na letra A, nós não temos predicado verbo nominal, temos apenas predicado verbal. Tudo bem? E na letra B também temos apenas predicado verbal. Percebam que tanto na letra A quanto na letra B, não há presença de verbo ligação, não há presença de predicativo do sujeito e não há presença de predicativo do objeto. Por que eu falo isso? Porque a estrutura do predicado nominal, ela sempre vai ser representada por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Veja que na letra A não existe nem VL nem PS. Então não pode ser predicado nominal. E qual que é a estrutura do predicado verbo nominal? É um verbo que não é de ligação, mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Ou seja, na estrutura de predicado verbo nominal, você sempre vai encontrar um verbo que não será de ligação e, além disso, você vai ter que encontrar um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Veja que na letra A e na letra B não acontecem nenhuma dessas duas estruturas. Só temos ali, dentro do predicado, situações relevantes associadas a verbo, tá vendo? Verbo, complemento de verbo, temos alguns adjuntos adverbiais. Portanto, na letra A e letra B temos dois predicados verbais. Vejamos a letra C agora. Assisti a cena do massacre muito revoltado. Perceba que é o verbo assistir. Quem assistiu? Eu. O meu sujeito é oculto, elíptico ou desinencial. É o eu, certo? Assistir aí no sentido de ver é verbo transitivo indireto. Pede um complemento preposicionado. Perceba, a cena do massacre. A cena do massacre, o núcleo é o substantivo feminino cena. Portanto, ele pode ser antecedido por um artigo definido feminino. Então, no caso, assistir a cena do massacre, esse a cena ele precisa ser realmente craseado, porque o verbo exige a preposição e a cena do massacre é um termo feminino, substantivo feminino determinado. Então, nós temos o encontro de duas letras A. Nós temos o encontro da preposição a mais o artigo definido feminino singular a. A mais a, crase a. Tudo bem? Então, assisti a cena do massacre muito revoltado. Veja que esse verbo assistir, realmente aqui não é um verbo de ligação, ele traz um valor, né, semântico de ação, é o ato de ver, o ato de enxergar, né? Veja então que não é um verbo de ligação e veja que eu tenho aqui um objeto indireto, mas veja que revoltado, muito revoltado, se você perceber, revoltado é um adjetivo, é uma característica do sujeito eu. Naquele instante o sujeito estava revoltado. Então veja, se é uma característica do sujeito, né,
Revoltado é um adjetivo na morfologia. Adjetivo, na sintaxe, só cumpre 3 funções sintáticas: adjunta de nominal, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Como revoltado é característica do sujeito, o termo aqui, sintaticamente, é predicativo do sujeito. Ora, se a gente tem no nosso predicado um verbo que não é de ligação, mais a presença de um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, teremos um predicado verbo nominal. É o caso aqui, porque eu tenho um verbo que não é de ligação, mais um predicativo do sujeito. Portanto, o gabarito, Charlie. Vejamos a letra delta para finalizar o vídeo. Os atletas pareciam cansados no começo da competição. Os atletas, sujeito, pareciam cansados. Parecer é um verbo muito utilizado como verbo de ligação. Agora, se eu estou classificando o pareciam como verbo de ligação, eu tenho que obrigatoriamente encontrar um predicativo do sujeito. Veja, cansados. Cansados é adjetivo. Na sintaxe, só pode exercer função sintática de ADN, PS ou PO. Cansados aqui é característica do sujeito os atletas. Portanto, é um atributo do sujeito, sendo um predicativo do sujeito. Então, eu olho para o meu predicado e vejo a seguinte situação, a estrutura. Eu tenho o verbo parecer, verbo de ligação, e cansados, predicativo do sujeito. Essa estrutura, VL mais PS, no meu predicado, vai me dar predicado nominal. E no começo da competição, eles pareciam cansados quando? No começo da competição. Eu teria aí uma locução adverbial temporal e na sintaxe uma adjunta adverbial temporal. Tudo bem, galera? De fato, o gabarito letra Charlie, tipos de predicado, é uma questão certa aí nas provas militares. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.